Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Ausência de relacionamentos. Querido professor, querida professora, vamos tratar nesta oportunidade da lição de número 10, que tem como título Ausência de relacionamentos. Observe para o texto áureo da lição que diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. A perspectiva deste salmo é que o habitar em comunidade, o habitar em família, é uma bênção que Deus concede a todas as pessoas, independente de serem crentes ou não. Dentro da perspectiva teológica do Antigo Testamento, obviamente os rebeldes habitam uma terra seca. Aqui o relacionamento é ilustrado como um deserto, como um lugar solitário. E essa é uma perspectiva interessante para você aprofundar com os seus alunos. A síntese nos diz que o aumento da solidão nas cidades é consequência do individualismo e impessoalidade dos relacionamentos sociais nas grandes metrópoles. Aqui já se determina um pouco da direção que a lição haverá de seguir. O indivíduo vive rodeado de pessoas, mas se sente sozinho, mas se sente solitário. Os objetivos da lição são 3: distinguir solidão de solitude. O que quer dizer, portanto, que existe uma diferença muito marcante entre ser um ser solitário e optar pela solitude como um propósito para alguma coisa positiva. Segundo, compreender as causas da solidão, que nem sempre são fáceis de mapearem. Terceiro, relacionar solidão às redes sociais. Mas como é possível, portanto, estar com tantos amigos no Face, estar constantemente no Twitter e entre outros recursos das redes sociais e mesmo ser sozinho, solitário? Essa é uma perspectiva que o tópico 3 da lição trabalha e você deve discutir isso com os seus alunos. A lição está dividida em 3 tópicos: sozinho, mas não solitário, na qual nós discutimos o conceito de solidão e solitude, e aqui tem um aspecto muito positivo que nós extraímos do conceito da filosofia de Heidegger, o conceito de solidão, Dasein, Serair, e o que significa estar lançado ou jogado no mundo em angústia. Procuramos apresentar isso de modo sintético e muito claro e objetivo. Então, na dúvida que você tiver, entre em contato comigo que eu dou mais explicações sobre esse conceito existencialista, que descreve a solidão como uma condição do homem no mundo. Ele nasce, cresce e assim morre como ser solitário. A luta, portanto, em toda a sua existência é para fugir dessa inelutável condição, criando, portanto, mecanismos sociais que aliviem o sentimento de solidão. Assim, portanto, sem Deus, a criatura está lançada no mundo para viver a angústia que esse estado provoca. Esta é uma perspectiva heideggeriana, existencialista. No entanto, a Sagrada Escritura nos afirma completamente contrário. Ela afirma que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Obviamente, dentro dessa perspectiva deísta, nós temos um conceito ateu e temos até mesmo, para os que admitem essa possibilidade existencialista ainda, um conceito até mesmo deísta, que crê até que em Deus, mas que deixou o homem jogado à sua própria sorte. Então,
esse tópico nós tratamos sobre filosofia e solidão. E distinguimos também solidão e solitude, na qual sentir solidão é estar sozinho são coisas completamente diferentes. Não são poucas as pessoas que fazem da solitude, o ato de estar sozinho, como um ato voluntário, consciente, que na maioria das vezes, para essa pessoa, é criativa e necessária para o seu autoconhecimento. A solitude ocorre, por exemplo, quando um dos jovens se distancia do seu círculo de amizade para poder estudar, para enfrentar uma prova, um vestibular, um concurso, ele então busca retirar-se. Isso é solitude, porque é feito de modo voluntário, consciente, para o crescimento da própria pessoa. A solidão não. A solidão já se constitui até mesmo um agravo à saúde psicofísica do indivíduo e ao relacionamento do indivíduo. Assim, a solidão pode ser até entendida como mal do nosso século, mas a solitude é positiva e necessária em vários aspectos. Existe na lição de número 2 o tema solidão e isolamento social males moderno. Preste atenção, professor, aborde com muito cuidado esse ponto da lição. Você ficaria surpreendido em saber que mesmo dentro da comunidade cristã há pessoas que se sentem solitárias, há pessoas que se sentem em solidão, simplesmente porque determinados locais têm os seus devidos grupinhos que acabam isolando o outro. E a comunidade cristã, portanto, perde assim a característica de ser corpo místico de Cristo, de ser uma comunidade de redimidos, para ilustrar, para valorizar grupos pequenos e determinados. A igreja é uma grande família, a igreja é uma grande comunidade. Essa lição, portanto, vai fazer uma distinção entre solidão e isolamento, na qual existe o conceito do isolamento social, que é caracterizado por um afastamento do convívio com outras pessoas, provocados, por exemplo, fatores psicológicos, como a sociofobia, condições sociais, como exclusão e marginalização social e a exclusão do indivíduo da convivência com o grupo social. Então nós apresentamos pelo menos 3 características que podem estar relacionadas ao isolamento do indivíduo no grupo. Uma de fator biológico, depois como condição social e terceiro por causa da exclusão e marginalização do indivíduo com o grupo social. Então, essas características estão bem delineadas e bem descritas na lição. Por fim, se fala na lição sobre redes sociais e solidão, onde falamos sobre as interações humanas nas redes sociais e de como muitas pessoas são muito conhecidas nas redes sociais e pouco conhecido da sua própria família e dos amigos em seu entorno. Nesse aspecto, portanto, nós falamos sobre interações sociais e relações efêmeras, que seguem, na verdade, o parâmetro da lição anterior. Nesta lição, professor, procure, portanto, concentrar-se sobre a questão da solidão, como também da solitude e de como o indivíduo se sente isolado social, provocado por 3 fatores fundamentais e de como a rede social pode isolar o indivíduo de um convívio real e satisfatório com o outro. Que Deus possa lhe abençoar e lhe dar graça para continuar esse seu grande e fabuloso ministério. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD, vem crescer com a gente.
Vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente.